Nós estamos diante de um acontecimento bem parecido, porém distinto. Quando falamos da multiplicação dos pães, algumas pessoas até confundem essa com a outra. E interessante que Marcos registra as duas multiplicações dos pães. Marcos volta a falar novamente. No capítulo 6 ele falou sobre a primeira multiplicação, e no capítulo 8 ele falou sobre a segunda multiplicação. E Marcos tinha alguns propósitos, irmãos, porque talvez eu e você olhando isso, a gente poderia dizer, mas não precisa, Marcos. Já registrou o primeiro milagre da multiplicação dos pães? Não precisava colocar esse segundo milagre de outra multiplicação de pães. Talvez alguém possa pensar lá. E se diminuir o adulto, eu agradeço. Mas tem alguns propósitos, irmãos. E nós vamos ver que, como falamos, ainda que é parecido os milagres, mas são distintos. E Marcos, ele teve uma motivação para registrar esses milagres. O Espírito Santo o dirigiu, o conduziu para ele registrar. E eu fiz um paralelo aqui sobre os dois milagres. O primeiro milagre da multiplicação foram 5 pães e 2 peixinhos. E o segundo milagre foram 7 pães e alguns peixinhos. O primeiro milagre da multiplicação foi no deserto de Betsaida. O segundo milagre foi no deserto de Decápolis. O primeiro milagre da multiplicação, Jesus pregou um dia só. O segundo milagre, Jesus pregou por 3 dias. No primeiro milagre da multiplicação, Jesus estava pregando para os judeus. No segundo milagre da multiplicação, Jesus estava pregando para os gentios. No primeiro milagre da multiplicação, Jesus estava lá e era primavera. No segundo milagre da multiplicação, já não era primavera, mas era o verão. No primeiro milagre da multiplicação, tinha 5.000 homens. No segundo milagre da multiplicação, havia 4.000 homens. No primeiro milagre da multiplicação, os discípulos vão até a pessoa de Jesus. No segundo milagre da multiplicação, Jesus que vai até os seus discípulos. No primeiro milagre da multiplicação, Jesus mandou todos assentarem sobre as relvas. No segundo milagre da multiplicação, Jesus mandou todos assentarem sobre o chão. E na primeira multiplicação, tinha mais homens e menos pães. Na segunda multiplicação, tinha mais pão e menos homens. E por que Marcos registrou novamente o milagre de multiplicação? Deus estava inspirando, orientando Marcos a fazer isso, porque Deus queria mostrar para os seus leitores que Ele é um Deus que repete milagres na vida do seu povo. Jesus estava dizendo para os apóstolos naquele dia: olha, tem mais homens e menos pão, ou tem mais pão e menos homens. Da primeira vez que eu fiz a multiplicação, tinha mais homens e menos pão. Como se ele dissesse, quando se deparou com aquela situação, o milagre anterior que eu já fiz seria como se tivesse mais difícil do que esse segundo, e eu fiz da mesma forma. Talvez isso, irmãos, o que Deus quer falar conosco nesta noite, que algo que nós já vivemos no passado, um milagre que já desfrutamos, e nós não acreditamos que pode acontecer novamente, que Deus pode agir da mesma forma. Esse texto vai nos mostrar que Deus tem interesse e quer fazer um milagre na nossa vida novamente. Nós vamos ver que
O pano de fundo desse texto é a rejeição, oposição, perseguição que o Senhor Jesus estava sofrendo. Jesus, que era Deus, André. Jesus, que era a melhor pessoa, William. Jesus, que era Neide, o melhor pregador, a pessoa que amava, a pessoa que ensinava. Jesus estava sofrendo rejeição, oposição e perseguição. Pasmem, de quem que ordenou? Do seu próprio povo. Quem era o próprio povo de Jesus? Os judeus. Daí que nós adentramos nesse texto. Daí que nós iniciamos o versículo 1 para nós compreendermos. Porque o texto começa a falar que os dias que Jesus estava passando era dia de rejeição, era dia de oposição, era dia de perseguição. Só que Marcos começa a registrar no versículo 1 dizendo: naqueles dias de oposição, de rejeição, de perseguição quanto à pessoa do nosso Senhor. O que aconteceu, Marcos? Aí ele diz: havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou assim os seus discípulos e disse. O versículo 1, Marcos vai registrar que nos dias em que Jesus estava passando por tamanha rejeição, por tamanha oposição e perseguição dos judeus, do seu próprio povo. Aí Marcos vai registrar: mas também naquele dia tinha uma grande multidão que estava à procura dele. Isso vai nos mostrar que se alguns naquela época rejeitavam Jesus, outros naquela época estavam valorizando Jesus. Isso vai nos mostrar se muitos desprezavam, melhor dizendo, a palavra de Jesus, uma grande multidão, como o versículo diz, apreciavam os ensinos e palavra do Senhor Jesus. E esses mesmos públicos, irmãos, existem nos dias de hoje. Um público que crê em Deus, um público que ama Deus, um público que valoriza Deus, mas também um público que rejeitam a palavra dele, que desprezam a presença dele. Nós, a obra de Deus, a igreja do Senhor, como estando em Cristo, está sujeito a esses dois públicos nos dias em que vivemos. Como o mesmo Cristo passou por aquilo, nós também estamos sujeitos a passar por esta situação. Até quem despreza, a encontrar com quem desmoraliza, a se deparar com quem não valoriza, mas encontrar com quem ama, a encontrar com quem valoriza, a encontrar com quem aprecia a nossa fé e a palavra do nosso Senhor. Nós vamos ver, irmãos, que no versículo de número 2, para aqueles que valorizavam, para aqueles que amavam, para aqueles que cultivavam a presença e a palavra de Jesus, nós vamos ver que vai acontecer algo extraordinário naquele dia, algo surreal, uma provisão da parte de Deus. E isso já nos indica, nos dá um indicativo, irmãos, que Jesus, Ele pode, Ele tem um interesse, Ele quer realizar na vida daqueles que o valorizam, na vida daqueles que não desprezam a sua presença, que cultiva a sua palavra. O versículo 2 vai dizer: é porque ele fez algo novo, algo extraordinário na vida deles. O versículo vai dizer que ele disse: olha para os seus discípulos, eu tenho compaixão da multidão.
Por que compaixão? Porque já está há 3 dias comigo e não tem o que comer. Essa expressão ter compaixão, preste atenção. O versículo 2 diz que Jesus falou com os apóstolos: a esta multidão que está me cultivando, que está valorizando a minha presença, que está fazendo questão de estar aqui diante de mim, e eu vou fazer algo na vida deles. E o Senhor vai fazer algo porque, qual é o seu sentimento, qual é a sua motivação, Senhor Jesus? Aí ele diz: a minha compaixão por eles. E a compaixão, ela significa, é um sentimento piedoso com relação ao sofrimento do próximo. E porque ele teve compaixão, Jesus falou: eu estou tendo compaixão porque há 3 dias eles estão comigo neste deserto. E no versículo 3 ele vai dizer: e se os deixar ir para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Eu quero que você entenda, eu quero que você pense. Imagina, Jesus está pregando em um deserto com uma muito grande multidão e já está chegando ao 3º dia. Jesus pregando, Jesus ensinando, e aquele povo não arreda o pé do deserto, aquele povo não abre mão da presença de Jesus, aquele povo não deixa de ouvir Jesus ensinar e apregoar. Eu queria que você pensasse a respeito disso, irmãos. 3 dias. Entenda, homem, porque a introdução da mensagem: Jesus estava sendo perseguido, Jesus estava sendo caluniado, Jesus estava sendo desprezado por quem? Pelo seu povo, pelos judeus. Quem deveria amar Jesus, valorizar a palavra de Jesus, estava desprezando a ele, não estava valorizando a ele. Aí chegou agora um povo que era gentil, que não era judeu, falou: não, dele eu faço questão, não, dele eu não vou abrir mão, eu vou continuar aqui neste deserto, sem cadeia, sem teto, mas eu quero ouvir, estar com ele e ouvir a palavra dele. Que coisa extraordinária. O versículo 3 vai nos mostrar que aquele povo estava sacrificando, ou se sacrificando por Deus, pela presença de Jesus, pela palavra do Senhor Jesus. Sacrificando o que, pastor? Sacrificando a comida física o pão da vida, pela palavra de Deus. Sacrificando o que, pastor? Se sacrificando os seus afazeres para servir a Deus. O que quem está no culto está servindo a Deus. Sacrificando o que, pastores? Estavam os compromissos da terra, por conta dos compromissos do reino de Deus. Eles estavam, irmãos, envolvidos, completamente entregues. Provavelmente ele tinha um compromisso como você tem. Alguns poderiam ter comércios, outros eram funcionários, outros tinham afazeres dentro de casa, mas eles falaram: daqui eu não vou sair enquanto ele estiver neste lugar pregando a sua palavra. Eu não vou arredar o meu pé, eu vou receber, eu vou ouvir, eu vou estar com ele neste lugar. Eu senti uma presença tão boa de Deus. Que por um momento, com os olhos fechados, quando Ícaro ministrava e falava: fecha os olhos, eu fechava os olhos, porque eu senti uma presença de Deus tão agradável, tão boa. E como Pedro, eu entendi Pedro em Mateus 17, quando estava diante da presença dele, aquela glória, ele falou: Senhor, quer que façamos 3 tendas aqui, vamos ficar por aqui. Quando a gente sente essa presença de Deus tão extraordinária e maravilhosa, irmãos, a gente não fica preocupado em pegar o resultado do futebol,
em pegar as notícias do Fantástico. A gente não tem pressa para sair da presença e da casa dele. O que queremos é louvar, engrandecer, enaltecer. Aí vem Paula depois com esse louvor. A melhor coisa da vida foi eu ter aceitado a Jesus. E eu cantei com a minha alma para ele, como foi instruído desde o começo. A melhor coisa da minha vida foi ter confessado Jesus como o Senhor e Salvador da minha alma. Eles estavam se sacrificando 3 dias com fome, cansados, mas por conta de Jesus. Os judeus não queriam ouvir, mas eles falaram: nós te queremos, Jesus. Os judeus estavam desprezando ele, mas o Jesus estava falando: nós não te valorizamos, nós te valorizamos, Jesus. Pregue, ensine, que nós vamos até esquecer dos nossos compromissos para a gente aproveitar esse ensejo e essa oportunidade. Aproveita as oportunidades que Deus tem te dado. Aproveite as oportunidades de desfrutar da presença dele, de aprender a palavra dele. Se ele tem te dado a oportunidade, valorize e desfrute, porque oportunidades vêm, mas vão. Isso mostra 3 dias ouvindo Jesus no deserto. Isso mostra o quanto Jesus é amável, irmãos. 3 dias ouvindo Jesus no deserto, isso mostra quanto Jesus é agradável. 3 dias ouvindo Jesus no deserto, isso vai revelar o quanto Jesus é admirável. É quanto Jesus é adorável, irmãos. Está na presença dele. Nós vamos estar na presença dele. Estamos hoje e com a permissão dele vamos estar eternamente. E nós não vamos nos cansar de adorar ele. Nós não vamos nos cansar de admirar ele. Nós não vamos nos fartar da presença dele, porque de fato Jesus é agradável. A sua pessoa é amável. Mas o texto diz que eles estavam lá e Jesus pregando o que é a sua palavra, porque a palavra de Jesus ela é atraente, a palavra de Jesus é deleitosa, é encantadora, é satisfatória. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, a nossa alma se deleita. A palavra de Jesus faz bem para a nossa alma, refrigera a nossa alma, alimenta a nossa alma. E por isso que eles estavam se sacrificando para ouvir, para estar na presença de Jesus. Eu quero te dizer que vale a pena. Eu não sei qual a universidade que você está passando. Eu não sei o que está sendo não confortável para você estar na presença dele e ouvindo a palavra dele. Mas se é para ouvir Jesus, se é para estar na presença dele, vale a pena. Vale a pena sofrer, vale a pena passar por dificuldades. Se é para dele, se é para ouvir a palavra dele, vale a pena superar toda e qualquer adversidade. A glória. Jesus olhando, passando por uma rejeição tamanha dos judeus, olhando uma muito grande multidão, o valorizando, amando, se sacrificando para estar na presença dele e valorizando ele. Eu entendo que vai acontecer algo maravilhoso. Vai acontecer em um ambiente onde pessoas valorizam a pessoa de Jesus. Eu entendo que um ambiente onde pessoas se sacrificam para ouvir a palavra de Jesus, que amam a palavra dele. Eu entendo que pessoas desse tipo estão prestes a viver algo sobrenatural e extraordinário da parte de Jesus. Porque quando fazemos isso, nós estamos agradando a ele. Ele olha e fala, porque ele conhece a nossa vida, ele conhece
motivação, Ele sabe do que estamos passando. Aí Ele olha e fala: está se sacrificando para estar na minha presença, está se sacrificando para ouvir a minha voz. Aí o que acontece? A probabilidade é que aconteça algo surreal, algo extraordinário na vida dos meus. O texto diz que ele olhou e sentiu misericórdia. Oh, que hoje seja uma noite que Ele olhe para ti, que Ele saiba do sacrifício e do amor que você tem por Ele e pela palavra dEle. Que Ele olhe para nós e diga: e a sua misericórdia venha ao nosso encontro. Por quê, pastor? Porque quando Ele olha para alguém, quando Ele olha para a igreja, quando Ele olha para o seu servo, a sua serva, que está se sacrificando para estar na presença dEle, que está se sacrificando para aprender e ouvir a palavra dEle, a misericórdia dEle vem ao encontro, como veio em outras pessoas. A Bíblia diz em Lucas 7,13 que uma mulher estava precisando desta misericórdia, e a Bíblia diz que ela estava com seu filho morto em um enterro para sepultar, mas ela encontrou com Jesus. Quando ela encontrou com Jesus no caminho, o texto diz que Ele teve misericórdia dela. Ele, tendo misericórdia, ressuscitou o seu filho. Mateus 8,3 diz que Ele também teve misericórdia de um homem que estava excluído da sociedade, de um homem que estava doente, estava cheio de lepra, e o homem se prostrou e adorou a Ele, e Ele olhou para o homem e teve misericórdia e sarou aquele homem. Mateus capítulo 20, versículo 3 vai dizer que 2 cegos estavam precisando de uma cura, encontrou com Jesus. Jesus olhou para aqueles cegos e teve misericórdia e curou eles da sua cegueira. João capítulo 11, versículo 35, a Bíblia vai dizer que Ele chorou por misericórdia de Marta, de Maria e da multidão por causa de Lázaro. Ele, tendo misericórdia, Ele ressuscitou Lázaro em seguida. Eu quero dizer o que é com isso, ou o Senhor está dizendo o que é com isso, que quando Ele olha do céu e tem misericórdia do seu povo, Ele opera maravilhas, Ele opera sinais, Ele faz proezas, porque a misericórdia dEle vem ao nosso encontro e realiza milagres nas nossas vidas. Aleluias. A misericórdia de Deus venha sobre nós nesta noite. Que a misericórdia de Deus nos alcance nesta noite. Oh, aleluias, aleluias, como foi. E se for para ressuscitar, e se for para sarar, e se for para levantar, e se for para abrir, e se for para abençoar, que a misericórdia de Deus faça hoje nas nossas vidas. E os discípulos, pastor, versículo 4, os discípulos disseram, depois que o Senhor Jesus falou: se eu não vou despedir eles desta forma, apóstolos, porque eles estão com fome, estão comigo 3 dias aqui. Se eu mandar eles embora, eles vão cair até pelo caminho. Muitos moram longe e eu não vou. Eu tive misericórdia deles. E os discípulos, versículo 4 diz: e os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui neste deserto? Olha a incredulidade desses homens. Preste atenção, irmãos. Olha a incredulidade, a dureza, a dúvida desses homens. Quem está falando aqui eram os mesmos que estavam lá em João 6. Que Jesus pegou lá 5 pães, 2 peixinhos, multiplicou e alimentou a grande multidão. Aí o Senhor Jesus falou assim, né? Não vou despedir eles embora dessa forma, eles estão com fome, eu tive misericórdia deles e eu vou fazer o sobrenatural na vida deles. Aí eles chegaram para Jesus no versículo 4 e: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui nesse deserto? Olha o que eles disseram: de onde? Oh, peraí, o Senhor quer alimentar essa multidão, Senhor Jesus? Quero. Mas de onde o Senhor vai arrumar pão? Nós estamos no deserto. O texto está falando e está apontando para pessoas que contemplaram 2 capítulos atrás Jesus pegar 5
pães de 2 pessoas e alimentar uma grande multidão. Os mesmos agora estavam indagando Jesus. Espera aí, o Senhor falou que não vai despedir ele dessas formas. Mas como é que vai ser? Como é que não tem pão, não tem lugar para pão? Ele já tinha esquecido. Ele já havia esquecido da primeira multiplicação. Havia esquecido das curas. Havia esquecido dos milagres. Havia esquecido do vento do mar que o Senhor já havia repreendido. E estava agora se preparando com aquela situação adversa, sem saber o que deveria fazer. Parece que eu me vejo. Parece que eu te vejo. Esse texto parece que aponta para alguns de nós que outrora era Nilson, já viveu maravilhas e milagres da parte de Deus. Que outrora Deus já providenciou quando ninguém poderia providenciar. Deus fez quando ninguém poderia fazer. E nós nos alegramos, festejamos, testemunhamos a fé elevada, mas passado 2 capítulos da nossa vida, problemas acontecem novamente. E quando acontece, a gente ficamos a pensar, quem pode resolver? De onde virá essa provisão? Nós esquecemos do que Deus fez nas nossas vidas no passado. Nós esquecemos de quem fez na nossa vida lá atrás. Assim nós agimos como eles novamente. Basta o problema acontecer, basta as coisas se tornarem difíceis, nós entramos no caminho da incredulidade. De onde vai vir? Onde eu vou conseguir? E nós esquecemos que já vivemos milagres e maravilhas, e que o Deus que fez lá atrás, alguns capítulos da sua vida atrás, é o mesmo que faz no tempo de hoje. Precisamos fazer o que, pastor? Mudar a visão, tirar a visão do problema, tirar a visão da dificuldade, tirar a visão dos gigantes, tirar a visão das circunstâncias e olhar para quem, para onde, pastor? Olhar para quem Isaías falou no capítulo 45, versículo 22, quando ele diz assim: ele diz, olhai para mim e sereis sarados. Quando Deus usou a boca do profeta dizendo, olhe para mim, não olhe para o problema, mas a circunstância está aí, olhe para mim, mas não olhe para os gigantes, mas a situação e os gigantes estão aí, olhe para mim e sereis salvos. Glória a Deus. Precisamos olhar para Deus, precisamos fixar nele, porque ele quem diz, olhe para mim e sereis salvos. E Jesus perguntou para eles, quantos pães vocês têm? Jesus não entrou nem na questão de falar nada, mas perguntou, quantos pães vocês têm? Aí eles falaram, nós temos, versículo 5, 7 pães. Da outra vez tínhamos 5, agora nós temos 7 pães. Eu fiquei a pensar quando o Senhor Jesus disse isso, a humildade do Senhor Jesus. Ele sendo Deus, ele podendo realizar o milagre sem precisar da ajuda dos apóstolos, que não estavam nem acreditando, que estavam olhando para o problema e para a circunstância. Ele chegou e falou, vocês têm quantos pães? Aí eles falaram, nós temos 7 pães. Aí o Senhor Jesus convidou eles para participar do milagre. E Jesus poderia fazer o pão aparecer do nada, como ele fez. A Bíblia diz, tudo, o mundo e tudo que existe foi feito pela sua palavra. Mas ele convidou eles para participar daquele milagre. Contou com a cooperação deles naquele milagre. Ele contou com Moisés e o seu bordão para tirar Israel lá do Egito. Ele também não precisava derrubar Golias, não precisava de Davi para derrubar Golias, mas ele contou com as 5 pedrinhas de Davi para derrubar Golias e só usou uma. Ele que não precisava do azeite da viúva para abençoar, contou com o azeite da viúva. Ele que não
não necessitava da rede de Pedro para pegar aquela quantidade de peixes, contou com a rede de Pedro para que o milagre acontecesse. Isso nos ensina que às vezes Deus conta com a nossa participação para que o milagre aconteça novamente nas nossas vidas. Preste atenção neste detalhe. Deus, o texto está dizendo que às vezes Deus conta conosco para que o milagre aconteça novamente. Ele conta com o que, pastor? Para que o milagre aconteça. Ele às vezes conta com a sua intercessão para dar livramentos seus. Ele conta com a sua entrega para te batizar com o Espírito Santo. Ele conta com a tua dedicação para te honrar nesta vida. Ele conta com as tuas contribuições para te fazer prosperar. Ele conta com o seu jejum para te encher da presença dele. Nós precisamos, e Ele conta com a nossa participação para realizar algumas coisas. Nós vamos ver que o milagre vai acontecer, irmãos. Versículos 6 e 7 diz assim que Ele ordenou, depois de ter perguntado os pães, Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e tendo dado graças, partiu, deu-lhe aos seus discípulos para que os pusesse diante deles, e o puseram-nos diante da multidão. Versículo 7, tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante deles. Nós vamos ver que o versículo 6 e o versículo 7 vai falar que o milagre vai acontecer. Coisa maravilhosa. Isso pode ser profético para a sua vida. Deus está falando conosco. Olha, um milagre vai acontecer. Olha, eu vou fazer algo surreal novamente. Eu vou fazer algo extraordinário novamente na sua vida. Olhe para o retrovisor, olhe para os capítulos atrás da sua vida, experiências que você teve lá atrás. Eu, o Senhor, vou fazer novamente na vida do meu povo. Esse versículo fala sobre isso. E louvado seja Deus por isso. Só Deus pode realizar novamente algo tão extraordinário. Só Deus pode realizar de novo algo tão maravilhoso. Mas antes que o milagre acontecesse de novo, antes que o sobrenatural acontecesse novamente na vida deles, teve algumas coisas que o Senhor Jesus declarou para acontecer. E isso pode ser para mim e para você nesta noite, que está esperando de novo uma provisão, que está esperando novamente um milagre acontecer. Isso é fundamental para que nós venhamos entender, para que possamos desfrutar novamente do que Ele já fez na nossa vida lá no passado. E foi o que? O texto diz que, versículo 6, que Jesus ordenou à multidão. Existem milagres, irmãos, que eu e você só vamos desfrutar mediante o cumprimento das ordens do Senhor Jesus. Ordem aqui, Jesus estabeleceu, Ele mandou. Eu quero que vocês façam isso, para que eu realize o milagre novamente da multiplicação. Eu fiquei a pensar, o povo tinha que se sujeitar. Se você quer viver o que já viveu, provisões, milagres de Deus, o texto está nos apontando, se sujeite às ordens do Senhor Jesus. E eu fiquei a pensar, irmãos, hoje meditando nesta palavra, novamente, porque a ordem do Senhor Jesus, sabe o que Ele trouxe para o povo? A ordem do Senhor Jesus trouxe organização para o povo. Ele deu uma ordem e eles se organizaram. Aí eu entendi que a ordem de Jesus organiza a nossa vida. A palavra de Jesus traz ordem para as nossas vidas.
Então, quando alguém se sujeita à palavra, às ordens dele, vai colocar em ordem a sua vida, conforme Jesus está mandando. E o que vai acontecer? Ele está mandando organizar, é porque ele vai fazer proezas e maravilhas. Segundo, o versículo 6 ainda vai dizer que ele pegou os pães, mesmo sendo Deus, deu graças. Você já sabe disso. Agradeceu a Deus por conta daqueles 7 pães. Parece que é fácil. Jesus pegou 7 pães e orou e deu graças. Só que nós estamos vendo um texto que 7 pães aqui é para 4.000 homens. E isso aos nossos olhos é insignificante. E isso aos nossos olhos é insuficiente. É limitado. É pouco. E será que quem é que faz isso pega o insignificante e agradece a Deus? Será que quem é que faz isso pega o pouco e agradece a Deus pelo pouco que tem? A tendência é de nós olhar para a demanda, a tendência é de nós olharmos para os compromissos, a tendência é de olharmos para os objetivos e olhar para o que temos e falar, não tem como. Aí viu o que? A insatisfação no nosso coração e começarmos a reclamarmos, a murmurarmos contra Deus pelo pouco que temos, segundo a demanda que nos espera. A tendência nossa é essa. Aí nós vamos adentrar por um caminho que ira a Deus, o caminho da murmuração, da insatisfação e da reclamação. Deus, muita gente morreu no deserto porque entrou por esse caminho. Então isso vai nos mostrar que a reclamação, a insatisfação, a murmuração não atrai a compaixão de Deus, mas atrai a ira de Deus. Atrai a ira de Deus, como você não deve ser. Mas aqueles que são gratos, aqueles que olham mesmo o limitado, mesmo o pouco, mesmo o insuficiente, agradece a Deus, não atrai a ira de Deus, mas atrai a misericórdia do Senhor. E o que vai acontecer por conta disso, pastor? O que vai acontecer é um milagre, é a provisão, é a multiplicação por conta da organização e da gratidão deles de Jesus para com Deus. Então escute o que Deus está falando. Porque depende de você se organize, se sujeite o que Jesus está mandando. No que depende de você, agradeça pelo pouco que você tem a Ele, porque isso é caminho de milagre. Você pode viver coisas extraordinárias que o Senhor já fez e você viveu no seu passado. E este milagre, como será, pastor? Versículo número 8. E comeram e saciaram, e dos pedaços que sobejaram, levaram 7 cestos. Olha o milagre que Jesus fez. No versículo 8 vai dizer que eles comeram. Comer aqui é a ação de encher, de ingerir, melhor dizendo. Eles saciaram. Vem do verbo saciar, que é a sensação de estar cheio. E sobejaram, que significa exceder os limites do que é necessário ou preciso. Então o milagre foi tão extraordinário que eles comeram, tiveram ação para ingerir o que Jesus fez. Eles saciaram, tiveram a sensação de estar cheios, e foi tão extraordinário que sobraram, ao ponto deles comerem, se fartarem e ainda guardarem 7 cestos de pedaços de pão. Deus é o mesmo que fez lá, é o mesmo que faz hoje. Isso nos mostra que a provisão de Deus para as nossas vidas será maior do que a sua necessidade. Eles só queriam comer porque estavam com fome. Jesus deu pão que eles comeram. Jesus deu pão para encher eles.
e Jesus deu pão para eles guardarem. Isso demonstra que Deus fez mais do que eles precisavam, e Deus pode fazer nas nossas vidas mais daquilo que nós necessitamos. Ah, não, eu só queria um filho. Deus deu 5 filhos. Aleluia. Abraão só queria ter uma família. Deus falou: vou te fazer pai de multidões, Abraão, porque eu sou um Deus abundante. Levante a tua mão, que eu quero profetizar o que o Espírito de Deus está mandando. Ou a provisão de Deus virá e será maior do que a tua necessidade, diz o Senhor. Ele vai fazer de novo, Ele vai operar maravilhas, Ele vai acrescentar, diz o Senhor, nesta noite. Aleluias. Versículo de número 4: os que comeram, versículo de número 9, melhor dizendo, e os que comeram eram quase 4.000 e os despediram. Os que comeram foram quase 4.000 e os despediram. Todo mundo comeu. O milagre aconteceu novamente, irmãos. Oh, Senhor, eu creio. Vai acontecer de novo, irmãos. Esta palavra vem de Deus para a sua vida. Como naquele dia ele sabia do sacrifício daquele povo, do amor daquele povo, quanto ele valorizou ao filho dele, a palavra dele, e Deus fez o milagre novamente. Deus vai fazer de novo na sua vida. Você vai desfrutar de algo extraordinário de Deus, que desfrutou alguns dias, alguns meses, alguns anos atrás. No versículo 9 diz que eles comeram quase 4.000 e foram e despediram deles. O milagre aconteceu novamente. O milagre aconteceu outra vez. O milagre se repetiu de novo naquele mesmo aspecto. Isso porque eu me lembrei de Jó capítulo 8, 21, quando Jó diz assim: Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Deus vai fazer de novo e você vai sentir muita alegria. No versículo, Jesus deixou eles, entrou no barco e partiu. Do 10 ao 13 vai dizer que ele entrou no barco, os seus discípulos foi para as regiões, e saíram os fariseus, que começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para que o tentasse, pedindo um sinal. E ele, suspirando profundamente, olha essa expressão, suspirando profundamente em seu espírito, disse: porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dado outro sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Por que Marcos, e eu fiz questão de ler até o 13, porque tem uma contradição, irmãos. Os fariseus que conheciam as Escrituras, os fariseus que eram judeus, os fariseus que estavam no templo, que conheciam a palavra de Deus e que deveriam receber o Messias, acatar a sua palavra, adorá-lo, agora estava diferente do gentio, experimentando Jesus. Olha que interessante. Os outros ficaram 3 dias sentados ouvindo Jesus. Já eles, que eram tidos mais religiosos da época, quando encontrou com Jesus, não sentou para aprender. Quando sentou com Jesus, não adorou Jesus. Mas o texto fala que eles quiseram experimentar Jesus. Os fariseus, os detetives da vida alheia, os guardas espirituais de Israel, os fiscais da vida dos outros,
dos fariseus que estavam para atacar a Jesus. Agora encontrou com ele. E Jesus fez o que, pastor? Jesus passou 3 dias, ou 2, ou 1 dia, pastor. A Bíblia diz que não. Jesus os deixou e partiu. Jesus não entrou em demanda, em discussão com quem não queria aprender com ele, com quem não queria ouvir a palavra dele, com quem não queria ser transformado pela palavra dele. Eles quiseram, mas Jesus não perdeu tempo com eles e partiu, deixando-os. Quem quer disputar com Jesus não quer aprender com ele. E ele partiu, e o povo que amou ele e a palavra dele desfrutou de algo extraordinário. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés, irmãos. O relógio já está passando uns minutinhos ainda. Mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar, eu quero profetizar segundo a medida do Espírito Santo. Eu quero orar porque eu acredito que o Deus que me deu esta palavra nesta noite tem algo novamente para fazer na sua vida. Eu queria te perguntar qual é a sua ação, qual é a sua reação, qual é o seu agir mediante a palavra e a presença dele. Como é que você crê? Como é que você se comporta mediante a palavra dele e a presença dele? Ele tem algo para fazer. Eu queria convidar você a abrir suas mãos. Eu queria que você colocasse diante dele. Eu queria que você orasse. Em nome de Jesus, ore. Fale para ele. Fale para ele.